Barco é somente para pessoa rica. Será que isso é verdade? Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastan, no videozinho de hoje, antes de eu falar, será que barco só é para pessoa que tem muito dinheiro? Eu peço para vocês, deixem um like, se inscreve no canal e se gostar bastante, pode até virar membro, beleza? Bom, o que acontece, né? A embarcação, o mundo dos barcos, todo mundo olha para aquela ideia de que o dono da lancha, igual aquela música, o dono da lancha é o cabeça branca, né? E isso tem um fundo de verdade se a gente levar em consideração a palavra lancha, até porque as nomenclaturas de barco variam muito, né? Lancha, canoa, bote e tudo mais. A minha consideração de lancha geralmente são conjuntos acima de 100 mil reais, tá? Se a gente for falar uma lancha de fibra, alguns conjuntos já são acima de 200. Então a gente tem um custo de aquisição muito alto. Só que eu não concordo que o barco é para uma pessoa de alto valor, que ela tem uma renda gigantesca. Uma pessoa para ter um barco ela tem que ganhar 20 mil, 15 mil a família. Bom, isso aí eu não concordo. O problema é que o nosso mundo naval, se a gente fizer um comparativo com o mundo naval americano, por exemplo, você pode pegar qualquer outro país, tá, se você quiser. Outros locais têm uma questão muito importante que ajuda muito. Linha de crédito. Isso mesmo. Aqui é muito difícil você ter uma linha de crédito e você ter uma taxa interessante para o mundo naval. Tanto que uma das opções que muita gente nem gosta, mas é uma das opções que se torna mais viável por questões de taxas menores, seria um consórcio, por exemplo. A gente é representante do consórcio Yamaha. Só que ainda entra naquela questão, você vai comprar um consórcio, você vai ser contemplado, então você tem um tempo para a retirada, diferente que a embarcação, às vezes você vai pelo aquele momento de felicidade, de euforia, de que navegou no fim de semana em uma embarcação, viu a necessidade da embarcação e quer naquele momento a aquisição, ou pelo menos dar início na aquisição. E aí a gente não tem essa facilidade. Eu estava recentemente lá em Miami e é muito mais fácil, com parcelas que cabem no bolso, a pessoa comprar uma embarcação. Lá você não precisa ser um milionário para comprar uma embarcação de 200, 300 mil dólares, entendeu? Enquanto aqui para você comprar um barco de 200, 300 mil dólares, pode ter certeza que você vai gastar um dinheirinho bom. E o que acontece, né? Como a nossa linha de crédito é muito difícil, a gente entra naquela questão que para você comprar um barco, você tem que despender de um alto valor inicial para dar início, por exemplo, numa fabricação, ou para pelo menos dar start num financiamento, ou para pelo menos dar um lance num consórcio, alguma coisa financeira, né? E você vai ter poucas parcelas. Às vezes você vai parcelar num boleto em 10, 12 vezes. Às vezes você vai conseguir passar num cartão de crédito. Algumas pessoas conseguem um financiamento via cartão BNDES, que já é 48 vezes, que já é uma coisa mais interessante, mas a gente está falando de taxas hoje acima de 1% ao mês. E aí a gente está falando de um financiamento, às vezes, pelo banco de taxas acima de 2% ao mês. Coisas que não são nada convidativas para uma pessoa que às vezes está comprando um bem que pode ser supérfluo para ela, que ela vai utilizar pouco e vai vender depois. Isso aí eu não sou hipócrita de falar. Só que, voltando à questão, será que é caro? Bom, se a gente fizer um comparativo de um carro, né? Recentemente estava até olhando bastante o preço dos carros e os preços dos carros. Um carro, se a gente for pegar um carro de entrada, um Kwid, na casa aí de 60, 80 mil reais, seria a casa dos carros mais de entrada, mais baratos que a gente tem no Brasil. Você consegue montar conjuntos de 60, 80 mil reais de embarcações, sim, em embarcações, não estou falando de lancha, tá? Você consegue montar um bote Solimões, com motor, às vezes até um 4 tempos da vida, às vezes você consegue montar com motor 2 tempos, tudo mais, mas você monta um conjunto, sim, ou seja, em vez de você ter um segundo carro mais barato de entrada, você pode, se não, por exemplo, você está numa cidade que você não utiliza quase segundo carro, só no fim de semana, a mulher usa uma vez na semana, o carro sai 2, 3 vezes no mês da garagem, você poderia investir numa lancha que você usaria pelo menos uma vez todo fim de semana se quisesse. Então, eu considero que esse valor, muita gente tem a capacidade sim de adquirir um bem desse, mas não tem a capacidade de pagar com as opções de pagamento que tem no mercado. E outro fator, por exemplo, se a gente pega carro de 100 a 150 mil, que tem muito carro de 100 a 150 mil também no mercado
e muita gente procura, também você consegue, cara, nesse valor de 100 a 150 mil, você já monta muitas embarcações, você já monta lanchas de acabamento, já entrando num fino acabamento, embarcações que vão chamar a atenção onde você chegue, entendeu? Só que entra naquela questão, quanto maior o valor também, mais difícil é a disposição de crédito. Bom, outro fator que eu tenho que falar, além da dificuldade de compra, dificuldade do crédito, até porque, como eu falei, lá em Miami, por exemplo, você consegue comprar barco com taxa de menos de 6% ao ano, você paga em... Tudo bem que lá é brincadeira, né? O cara parcela em 100, 120 vezes, aí é uma coisa absurda, lá é outro patamar, né? Mas outro fator também é a questão de manutenção. Bom, se a gente levar em consideração a manutenção, se a gente pega nossas embarcações da Titan aqui de alumínio, o casco em si não despende quase nada de manutenção, tá? A não ser que você taque no meio da pedra, você faça um impacto direto, taque no meio da árvore, aí você tem que dar uma pintada se você quiser que o barco fique pintadinho, senão você deixa do jeito que tá, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho meu barco aqui hoje que já tem 2 anos de barco e de casco não precisou de zero manutenções em quesito assim de realmente ter que mexer em algo porque tava já com tempo. Então, muitas vezes o barco em alumínio não vai te dar quase manutenção. As únicas coisas que vai ter manutenção é a parte elétrica dos acessórios, né? Ter a conservação. Às vezes a parte é alguma coisa de combustível, porque as mangueiras com o tempo, com a nossa linda gasolina ressecam e tudo mais. E a parte de estufamento. Mas aí a gente está falando que um estufamento de boa qualidade, a gente está falando de anos que dura, tá? Anos, como eu disse, dura 5, 6, 7 anos, tá? Tranquilamente. Se, lógico, numa pescaria, alguma coisa não furar, não rasgar o estufamento. O que vai dar mesmo manutenção é o motor, que aí você vai fazer a manutenção para continuar na garantia, pelo menos, né? Já se for zero. E aí a gente está falando de alguns motores, sim, alguns motores você segurar um cascalho aí, dependendo do motorzinho. Vamos falar de motor 40 HP para cima, né? Já de R$1.000 para cima, dependendo do motor 2.000, 3.000 no ano, entendeu? Que se a gente diluir durante os 12 meses, continua ainda sendo mais ou menos o que às vezes você pode estar gastando na manutenção num carro de R$150 mil. Lembrando que a embarcação ela não paga até agora, pelo menos no momento a gente não paga IPVA, né? Você vai fazer toda a parte da documentação dela, você vai gastar uns R$1.500 a R$2.000 com toda a parte de seguro, licenciamento, tudo mais da embarcação para ela ser registrada e pronto. Depois de 5 anos somente que você vai verificar novamente essa questão do licenciamento da embarcação. Mas é isso, você não tem uma questão de pagamento anual para você estar podendo rodar na embarcação. Então você tira um pouquinho já essa taxa, né? Esse valor que de um carro de 150 mil, dependendo do local, você paga 2, 3, 4% em cima do valor do carro de IPVA. Então, se a gente fizer os cálculos mesmo, a embarcação em si, ela tem custos que são sim mais altos, mas podem em alguns momentos, e dependendo de uso, se igualar de um carro. Mas um dos custos que realmente não tem para onde correr, que se você fizer vai ser barco só de quem tem dinheiro, é usar muito. Sim, o barco tem uma eficiência de consumo infinitamente menor do que um carro, né? Um carro, por exemplo, faz 10, 12 km por litro. Vamos pegar um carro um pouquinho gastão, 8 km por litro. Um barco não vai fazer direito 2,5, 3. Não faz 3 direito km por litro. Isso eu tô falando uma lanchinha. Tem lanche que vai fazer 1,5 por litro. Então, sim, o consumo do barco é um consumo muito maior do que um carro. E isso pode pesar muito no bolso. A gente pode estar falando de toda vez que você sair para dar uma volta no barco, dependendo do barco, você colocar R$200 de gasolina. E aí no final do mês a gente está falando de pelo menos mais de R$500, R$600 de gasolina. Então, para mim, esse é o gasto principal hoje de uma embarcação. Às vezes, se você conseguir ter um processo de aquisição, ter uma linha de crédito e algo assim, não é isso, depois que você quita, não é isso que vai lhe dar dor de cabeça. Às vezes não é uma manutenção. Se você for uma pessoa que faz manutenções programadas, não deixa o motor estourar, tudo mais, você também não vai ter tanta surpresa. E se você faz tudo de maneira correta. Agora, uma coisa que pode ter certeza que isso tem que ter um dinheirinho guardado. Se você quiser o barco, ele vai consumir bastante, entendeu? A gente está falando de embarcações com 115 HP, um barco de 100 mil, 120 mil reais, que se você quiser, por exemplo, navegar
3 horas você vai gastar, na média, 50 a 60 litros de gasolina. Isso às vezes é o tanque cheio do seu carro que dura 1,5 2 semanas, dependendo do seu uso, tá bom? Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês, o mundo naval é um mundo caro? Bom, se você levar em consideração a dificuldade de crédito e tudo mais, sim. Mas se a gente levar em consideração que os outros têm mais facilidade que o mundo naval, eu não considero caro. Agora, manter a manutenção, às vezes não é tanto. Só que realmente o consumo, aí não tem para onde correr. É sim um consumo elevado, mas muita gente, se soubesse organizar, tem sim capacidade de ter uma embarcação. Mas lembrando, se você não tem porque ter um barco, se você nunca navegou, se você não tem a vontade, se você não tem o gosto de ter uma embarcação, não tem por que às vezes ter, né? Muita gente fala, a pessoa gasta rios de dinheiro para preparar um carro, para mudar uma moto, para pular de avião, para fazer cada coisa. Cada um vai ter o seu hobby. E o hobby do mundo naval, eu acho que ainda, no momento, tudo bem que já foi mais barato, hoje ele tá bem caro, mas ainda é uma coisa justa. Mas se continuar subindo os preços, talvez não fique tanto pelo lado dos motores, principalmente. Então, um abração, mais forte.